Noite. Tudo bem com vocês? Como passaram semana passada? Como tem passado? Espero que todos estejam bem, né? Vamos continuar com o nosso tema proposto, né, na anestesiologia veterinária. Nós estamos conversando sobre anestesia inalatória, né? E nas outras aulas, né, nas aulas passadas, nós começamos a falar sobre os equipamentos e sobre circuitos anestésicos, né? E falamos também depois sobre aquelas características farmacocinéticas, né? Aquelas características farmacodinâmicas dos nossos anestésicos gerais inalatórios, né? Então a gente está falando sobre anestesia inalatória. Hoje falta pouco para nós acabarmos essa parte de anestesia geral inalatória, né? Nós vamos falar propriamente sobre os agentes anestésicos, tá? Então hoje especificamente nós falaremos sobre os fármacos, né? Sobre as drogas que são utilizadas nesta anestesia inalatória. Logicamente vamos falar daqueles que são utilizados rotineiramente na clínica veterinária, né? Ou seja, na nossa rotina clínica, na nossa rotina cirúrgica principalmente, né? Nós temos fármacos que são mais utilizados. E é sobre eles que nós iremos falar, tá? Então, falaremos sobre os principais anestésicos inalatórios, ok? Bom, nós conversamos também que os nossos agentes anestésicos são classificados mediante se eles são a estrutura química, né, ou estruturação química, se são fármacos não halogenados, como por exemplo o éter e o óxido nitroso, tá? Esses foram os primeiros agentes anestésicos inalatórios utilizados, né? O éter, ele é utilizado ainda principalmente em animais de laboratório, né, procedimentos de pesquisas, tá? Mas logicamente ele já está sendo substituído por outros agentes anestésicos, né? E o óxido nitroso, esses fármacos não halogenados, na nossa rotina clínica, eles não são mais utilizados, né? Eles foram utilizados no início da anestesiologia inalatória, só que agora eles não são mais utilizados. Por quê? Porque são fármacos que são extremamente irritantes para as vias aéreas, né? Principalmente vias aéreas superiores, e são fármacos também com alto poder de... são fármacos que, além de causar essa irritação, são fármacos inflamáveis, né? Então, não são mais utilizados na rotina clínica. O que nós vamos utilizar são os nossos fármacos classificados como halogenados, tá? Como, por exemplo, alotano, isoflurano, desflurano, sevoflurano e o enflurano, ou fluorano, tanto faz, né? Bom, os mais utilizados na rotina clínica veterinária são esses aqui, ó, alotano e isoflurano ou isofluorano, né? Então é sobre eles, né, que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, tá? É sobre eles que a gente vai conversar um pouquinho e entender essas características cinéticas e dinâmicas do nosso fármaco. Como nós já vimos no início, né, eles vão ser administrados por via oral, por via respiratória, vão até o pulmão, atingir circulação, né, os capilares pulmonares, e vão ser distribuídos para todos os tecidos, principalmente inicialmente, né, para aqueles tecidos que têm uma maior vascularização, né, como o tecido encefálico, né, e eles serão metabolizados para ser jogados fora. Os principais, né, quando a gente fala de anestesia inalatória, principalmente o local de metabolização, nós estamos falando o próprio pulmão. Então, é nos pulmões, né, que este fármaco ele vai ser metabolizado. Só que ele também vai ser metabolizado dependendo do fármaco, em maior ou em menor porcentagem em outros órgãos, né? Como, por exemplo, o fígado, pode ser até metabolizado e jogado fora pelos rins e até no trato gastrointestinal. Só que quando a gente fala em anestésico inalatório, nós estamos falando principalmente de pulmão e estamos falando de fígado também, né? E aí a porcentagem de metabolização, né, de cada fármaco, no caso a porcentagem de metabolização hepática de cada fármaco é variável, né? Olha só para a gente entender,
o alotano, em torno de 20 até 50% do fármaco que foi administrado, ele precisa sofrer metabolização hepática, né? Então, ele sofre metabolização hepática. Então, aqui a gente já começa a raciocinar da seguinte maneira. Se eu tenho um paciente e esse paciente apresenta alguma hepatopatia, né? Ou seja, se ele tem uma insuficiência hepática, uma hepatite aguda ou uma hepatite crônica, né? Ou até uma cirrose hepática, né, que é o processo final de qualquer processo inflamatório hepático, logicamente eu vou evitar a utilização do alotano, né? Temos outros agentes anestésicos, olha só, o isoflurano, 0,2% deste meu anestésico é metabolizado por via hepática, né? Então, aí num paciente que já apresenta alguma alteração hepática, logicamente eu vou usar aquele agente anestésico que vai ser menos agressivo para o nosso fígado, né? Então, aqui o nosso isoflurano, 0,2%. Mas temos outros também, né, que não são utilizados tanto na rotina veterinária, como o desflurano, ele é metabolizado hepática, né? Ele sofre uma metabolização hepática ainda menor. Em torno de 0,02% do fármaco administrado vai sofrer metabolização hepática, tá? Logicamente, o óxido nítrico, que não é utilizado rotineiramente, né, na clínica veterinária, na clínica cirúrgica, ele também tem uma taxa de metabolização hepática muito baixa, né? Então, quando a gente fala de rotina clínica, quando a gente fala de rotina anestésica na clínica veterinária, os principais fármacos que nós vamos conversar são esses, né? O alotano e o isoflurano, certo? Logicamente que entre esses dois eu vou preferir utilizar aquele que sofre menor metabolização hepática, tá? Além disso, nós vamos ver daqui a pouquinho, o alotano ele pode causar algumas alterações, tá? Que é o que a gente vai conversar também. Bom, então o primeiro representante, né, dos nossos anestésicos inalatórios é o nosso alotano, né? Lembra que este anestésico, né, ele é líquido. Nós vamos colocar no nosso vaporizador, que ele vai ter como finalidade evaporar, né? Transformar este agente anestésico de uma substância líquida numa substância gasosa, tá? Ele é o mais potente que a gente tem, logicamente, dizer que ele é o mais potente não significa que é o melhor, logicamente. Ele tem uma concentração alveolar mínima, nós já lembramos, né? Nós já sabemos o que é essa concentração alveolar mínima de 0,8, 0,9%, tá? Ele causa, assim como quase todos os nossos agentes inalatórios, certo? Ele causa uma depressão ventilatória, né? Uma depressão respiratória, dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a depressão respiratória que o nosso paciente vai apresentar, tá? Além disso, ele também apresenta depressão cardiovascular, também dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a depressão que o nosso paciente vai ter, ou seja, eu vou deprimir, né, sistema respiratório e sistema cardiovascular. Além disso, ele interfere, né, com fluxo tecidual, ou seja, com pressão arterial, diminuindo o fluxo sanguíneo renal e diminuindo o fluxo sanguíneo hepático também. Diminui débito cardíaco, isso está relacionado, logicamente, com a depressão, né, do sistema cardiovascular. E aqui o que nós estamos dizendo é que ele sensibiliza o coração para a ação das catecolaminas, né? Lembra que as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, sendo liberadas pelo sistema nervoso simpático, logicamente, sistema nervoso autônomo, né? Então, ele deixa esse coração mais sensível, mais a essa ação das catecolaminas, né? O que influencia também em ritmo cardíaco, frequência cardíaca, tá? E lá no sistema nervoso ele vai promover vasodilatação. Então, aqui naqueles pacientes que já têm um aumento de pressão intracraniana, né? Vamos pensar, se o paciente sofreu um trauma
craniano, né? Foi atropelado, levou uma pancada na cabeça, consequentemente temos edema cerebral, e este edema, logicamente, causou um aumento de pressão intracraniana, né? Se você for anestesiar este paciente, devemos evitar a utilização do alotano. Por quê? Porque ele exacerba, né? Por causa dessa vasodilatação, ele está piorando, né? Esse aumento de pressão intracraniana. Então, nesses pacientes, nós devemos evitar a utilização deste agente inalatório, tá? Como a gente já tinha mencionado lá atrás, naquele slide, né? Em torno de 20 até 50% dele, mas normalmente em torno de 20% dele é metabolizado pelo fígado, né? Então ele sofre metabolização hepática, e aquilo que nós já conversamos. Animais hepatopatas, logicamente, nós vamos evitar a utilização deste agente inalatório, tá? Ele pode desencadear nos nossos pacientes o que nós chamamos de hipertermia maligna, ou seja, a utilização desses agentes anestésicos, né, ou seja, a utilização deste alotano, vai fazer com que o nosso paciente tenha uma elevação de temperatura muito grande, por isso que é chamada de hipertermia maligna, né? Ou seja, o aumento dessa temperatura é muito exagerada, é muito exacerbada, certo? E isso acontece principalmente por fatores genéticos, né? Então depende de cada espécie, depende de cada animal. Isso acontece no ser humano, né? Acontece nos suínos e pode acontecer também nos caninos. Não tem muito relato sobre isso em felinos, certo? Então, dentre alguns efeitos colaterais que a gente precisa evitar, né? Olha só, tá isso. O que a gente tenha que ter em mente que possa acontecer são esses daí, certo? Hipertermia, né? Chegando até uma hipertermia maligna e, logicamente, isso é extremamente prejudicial para o nosso paciente, né? E levando a um quadro de acidose metabólica, tá? Lembra que se eu tiver uma depressão respiratória, nós não eliminaremos CO2, né? E, consequentemente, o sangue ele começa a se tornar mais ácido, né? Levando ao que nós chamamos de acidose respiratória e também uma acidose metabólica. Então, aqui são alguns efeitos colaterais, né, que este alotano ele pode causar no nosso paciente. Não quer dizer que ele vá causar isso, certo? Ele é extremamente utilizado, ele é extremamente seguro, tá? Mas temos que estar cientes de que alguns animais podem ocorrer essas alterações que a gente acabou de citar. O outro agente anestésico muito utilizado, né, até mais utilizado agora na nossa rotina veterinária, é o que nós chamamos de isoflurano ou isofluorano. Ele não é tão potente quanto o alotano, né, ou seja, a concentração alveolar dele é um pouco maior do que o alotano, certo? Então, eu preciso de uma dose mais concentrada, né, uma dose maior desse isoflurano, para causar o mesmo efeito do que o alotano, por exemplo, certo? Ele tem um odor muito forte, né, que a gente chama de odor pungente, e isso causa muita irritação vias aéreas respiratórias superiores, né, logicamente, mas o paciente já vai estar induzido na anestesia. Causa uma depressão respiratória mais intensa que o alotano e também causa uma depressão cardiovascular também dose dependente. Logicamente, todos os nossos, ou a maioria dos nossos agentes anestésicos inalatórios vão causar depressão respiratória e depressão cardiovascular dose dependente, tá? Uns em maior intensidade e outros em menor intensidade, tá? Com relação ao sistema cardiovascular, ele diminui a pressão arterial, né, causando uma vasodilatação periférica. Logicamente, se o nosso paciente apresentar uma hipotensão, aí será necessária a utilização de agentes vasoconstritores, né, para melhorar, para causar uma vasoconstrição e, logicamente, melhorar a pressão arterial do nosso paciente. Só que aqui um lado bom, ele não sensibiliza o coração, né, ou seja, o miocárdio, às nossas catecolaminas, coisa que o nosso alotano já fazia, né? Aqui ele não causa essa sensibilização, ele não deixa o nosso
músculo cardíaco mais sensível à ação das nossas catecolaminas, tá? Então, esse é o nosso isofluorano. Um outro agente anestésico, né? Agora esses daqui não são tão utilizados na rotina veterinária, já precisamos de vaporizadores, né? Que sejam vaporizadores específicos, não são aqueles vaporizadores universais, como a gente já conversou naqueles circuitos anestésicos, né? O outro representante é o nosso sevoflurano, tá? Ele tem uma potência baixa quando comparado ao alotano e ao isoflurano, ou isofluorano, né? Ou seja, tem uma potência aí, uma concentração alveolar mínima de 2,3, 2,4%, né? Lembrando que do alotano é 0,8%, então é uma concentração muito mais baixa, né? Tem um baixo coeficiente de solubilidade, isso nós já entendemos lá naquela aula de cinética dos nossos anestésicos inalatórios, certo? Ele é ótimo para ser utilizado em gestantes, porque ele não atravessa barreira hematoencefálica. Não atravessando barreira hematoencefálica não causa depressão fetal. Então, ótimo para ser utilizado em gestantes. Porém, ele pode ser nefrotóxico, tá? Não quer dizer que ele vá causar a nefrotoxicidade, mas ele tem uma propensão maior a causar essa nefrotoxicidade, né? E ele também causa, olha só, diminuição de pressão arterial, né? Por causa dessa vasodilatação periférica e uma depressão cardiovascular também dose dependente, certo? Então, nota que todos os nossos anestésicos, essa depressão cardiorrespiratória, em maior ou em menor intensidade, ela depende da dose, logicamente. Quanto maior a dose eu estiver dando para o nosso paciente, maior a depressão que ele vai ter. Não é isso? Quanto menor, menor a depressão que o nosso paciente vai apresentar. E desses quatro que a gente falou, né, alotano, isoflurano, sevoflurano, temos também o desflurano, ou desfluorano, que é o menos potente, né, digamos assim, onde tem uma concentração alveolar mínima mais baixa, tá? 7%. O que isso significa? Que se eu tiver o alotano e se eu tiver esse desflurano, eu preciso de uma dose muito maior do desflurano para promover a anestesia, né, do que comparado ao alotano. Mas isso não quer dizer que o fármaco ele seja ruim, não. Pelo contrário, ele é um ótimo agente anestésico inalatório. Olha só, não causa depressão miocárdica, não influencia na pressão arterial. Então, naqueles pacientes cardiopatas que precisarão ser submetidos a um procedimento anestésico, se eu tiver disponível, logicamente, eu vou preferir a utilização deste agente anestésico. Não é isso? Porque ele causa poucas ou mínimas, né, digamos assim, depressão cardiovascular. Então, ele se torna o fármaco de escolha. Ah, mas professor, ele tem a menor potência? Sim, concordo. Ele é o mais fraquinho de todos, ou seja, eu preciso de uma maior dose para ter o mesmo efeito. Só que ele não tem efeitos de alteração, né? Ele não altera sistema respiratório, ele não altera sistema cardiovascular no caso. Então, seria um ótimo fármaco para nós utilizarmos em pacientes cardiopatas. E aqui alguns efeitos adversos, né, que esses agentes anestésicos inalatórios vão causar em nós, cirurgiões, clínicos veterinários, né? Essa exposição crônica, ou seja, imaginem que nós estamos na nossa sala de cirurgia e não temos a saída adequada desses gases para o ambiente externo, ou seja, o ambiente do nosso centro cirúrgico está sendo poluído com este agente anestésico, né? Qual que são os sinais dessa exposição crônica? Imagina que você ficou a manhã inteira operando, sentindo o cheiro, né? Sentindo o odor desses anestésicos, né? Principalmente cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, podendo chegar a ter náuseas, irritabilidade, e logicamente, nós estamos falando de um agente anestésico. Então, quanto mais eu inalo esse agente anestésico, logicamente eu começo a ficar com o sistema nervoso central deprimido, né? Ou seja, eu começo a ter diminuição de reflexos psíquicos, né? E
reflexos motores, certo? Então, logicamente, é um anestésico inalatório. Se eu inalar ele, eu posso entrar num estado até de inconsciência, logicamente. Mas aqui nós estamos falando num quadro de poluição ambiental, né? Uma poluição do meu centro cirúrgico e eu ficar anestesiando, operando o meu paciente e inalando esses gases. E quando a gente fala do alutano, ele pode causar má formação fetal, né? E até aborto. Então, pessoas, meninas ou mulheres que estão grávidas, logicamente elas não podem chegar nem perto do centro cirúrgico se estiver utilizando o alutano. Logicamente, nenhum agente inalatório é aconselhável, né, uma pessoa gestante ficar próximo ou no ambiente onde este agente está sendo utilizado. E principalmente o alutano, porque ele pode causar má formação fetal e também induzir ao aborto. Além do que, se eu ficar inalando este alutano por muito tempo, lembra que ele vai ser metabolizado pelo fígado, o que pode levar até um problema hepático. Então, logicamente, aqui nós estamos abordando os efeitos colaterais, os efeitos adversos daquela exposição minha, né, do cirurgião veterinário, a esse agente anestésico por um período muito prolongado, né? Prolongado que eu falo, período muito prolongado mesmo, não é de dias nem de semanas, né? É de um grande período. E para se evitar, né, aquelas alterações ou aqueles problemas de uma exposição crônica ao anestésico inalatório, nós temos algumas normas de segurança, como por exemplo o tubo endotraqueal, tá? Esse tubo endotraqueal, ou esta sonda que está escrito aqui, lá na sua ponta ele possui um balonete, que é chamado de cuff, tá? Então, toda esta porção da nossa sonda estará introduzida na traqueia do animal. E aí, a partir do momento que esta sonda está introduzida na traqueia do animal, nós vamos injetar ar dentro deste balonetezinho que fica fora da cavidade oral. E esse ar vai todo para esse cuff, ou seja, esse balonete ele vai ser inflado por ar. Por que que isso acontece? O raciocínio ele é simples. Imagina que aqui, ó, nós temos a traqueia do animal, certo? O que que esse balonete está fazendo? Ocluindo totalmente a traqueia do animal. E o único meio, né, de se introduzir e de se tirar os gases do pulmão do nosso paciente é através do nosso tubo endotraqueal, né? Então, a partir disso, eu não tenho perdas do meu agente anestésico para o meio ambiente, né? Eu sei exatamente que tudo aquilo que eu estou administrando no meu paciente está indo diretamente para os pulmões deste animal. Logicamente, outra norma de segurança é utilizar sistemas fechados, né? Sistemas circulares, aquele sistema onde ocorre um reaproveitamento do anestésico e do ar expirado, e este anestésico ou este ar expirado, ele passa por aquela calçodada, lembra? Que vai promover a retenção de CO2 e vai promover a filtração, digamos assim, deste ar inalado, né? Mas o principal é utilizarmos sistemas circulares, né? Ou sistemas fechados para ocorrer a reutilização, né? Deste ar expirado. Além disso, outras normas de segurança que nós podemos utilizar para evitar a nossa exposição a esses agentes inalatórios, né? Interromper a administração do anestésico inalatório antes da desconexão. Então, aqui na ponta deste tubo endotraqueal, o que nós vamos ligar? O nosso aparelho anestésico, né? Então, aqui está a cavidade oral do animal e eu estou com aquela traqueia que a gente já conversou, ligadinho aqui na ponta desta sonda, né? Deste tubo endotraqueal. Então, eu só vou fazer a desconexão da traqueia com este tubo endotraqueal quando eu desligar a vaporização, ou seja, quando eu desligar a administração do meu anestésico inalatório. Porque se eu fizer
a desconexão e ainda estiver administrando o anestésico, concorda que esse anestésico agora vai ser jogado no ambiente? Se ele é jogado no ambiente, quem vai ter contato com esse anestésico agora somos nós, né? Médicos veterinários que estão anestesiando, auxiliando ou até operando. Logicamente, para garantir a nossa segurança, promover ou fazer a manutenção correta dos equipamentos, né, para evitar vazamentos, que é comum acontecer, né, e utilizarmos sistemas antipoluentes, né, ou seja, promovermos a ligação deste ar expirado do animal para fora da sala do centro cirúrgico, certo? Então, fazendo, né, seguindo essas normas de segurança, nós estamos evitando a inalação desse agente anestésico, né? Então, estamos evitando aqueles efeitos adversos mencionados no slide anterior. Bom, e aqui quando o nosso paciente quando eu desligo a anestesia inalatória, né? O paciente começa a recuperar reflexo, começa a recuperar a consciência, né? O que vai acontecer com este nosso paciente? Primeiro, os reflexos deles, né, que foram diminuídos ou aqueles reflexos que foram totalmente anulados, o nosso paciente começa a recuperar esses reflexos, né? Então, lembra reflexo corneano, reflexo palpebral, reflexo laringeano, que nós tínhamos que interromper ou diminuir do nosso paciente? Agora, esse paciente começa a recuperar esses reflexos, né? Então, como a sonda endotraqueal estará localizada dentro da traqueia do animal, ele vai começar a engasgar. Por quê? O reflexo laringeano começa a ficar presente, né? Começa a voltar. Aí nós vamos promover a extubação do nosso paciente, tá? Então vamos tirar este tubo endotraqueal da traqueia do animal. Logicamente, o nosso paciente começa a recuperar a temperatura, porque durante o procedimento anestésico, a temperatura, logicamente, tende a diminuir. Por isso que os nossos pacientes ficam sobre algum colchão térmico, né? Sobre alguma superfície aquecida. E, logicamente, pós-operatório, nós vamos promover analgesia neste animal, né? Então, depois que ele começou a acordar, recuperar os reflexos, nós vamos promover analgesia deste paciente. E aqui nós vamos resumir, né, as características físicas de cada inalatório, de cada agente anestésico inalatório em tabelas, né? Ou seja, aquelas características que a gente conversou na última aula. Concentração alveolar mínima, coeficiente de solubilidade, pressão de vapor, ponto de ebulição e peso molecular também, tá? Então vamos abordar essas características físicas que a gente explicou na nossa última aula, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas ou não lembrem, voltem um pouquinho na aula passada, deem uma olhada novamente, estudem, para a gente conseguir entender isso daqui, ok? Então, quando eu estou falando em concentração alveolar mínima, né, eu estou falando naquela quantidade mínima necessária dentro do meu alvéolo para promover inconsciência, né, para promover anestesia. Então, quanto menor a minha concentração alveolar mínima, maior a minha potência, né? Eu preciso de uma menor concentração dentro do alvéolo para promover anestesia. Então, notem que o alotano tem uma concentração alveolar mínima de 0,8 para cães e para gatos, né? Uma concentração super baixinha. Então, ele é o mais potente que nós temos, quando comparado com os outros agentes anestésicos, né? Olha o isoflurano, por exemplo. Ele tem uma concentração alveolar mínima de 4,6% em gatos. Ou seja, não é tão potente, mas eu quero dizer que, como ele não é, dizer que o nosso anestésico inalatório não é potente, não significa que é um agente que ele não seja bom, certo? Então, nosso agente anestésico, no que nós estamos mostrando aqui, é que eu preciso de uma concentração desse agente anestésico maior dentro do alvéolo para promover a anestesia. Mas igual nós vimos, o sevoflurano e o desflurano, que são ótimos agentes anestésicos, só que eles têm uma concentração alveolar
baixa. Por eles terem uma concentração alveolar baixa, eu preciso uma maior quantidade desse agente inalatório, né? E lembra que lá na farmacologia vocês viram que o professor falou, a diferença entre remédio e veneno nada mais é do que a concentração. Mas o fato do alotano ser potente, né, ele ter a maior potência, também não significa que ele é o melhor agente anestésico que nós temos, até porque ele não é conforme o que a gente já viu, tá? Então, concentração alveolar mínima mostra a potência anestésica. Quanto menor essa concentração mínima, né, maior a potência do nosso anestésico. Aqui mostrando, né, o coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? Mostra a proporção, né, ou seja, mostra a porção daquele anestésico dissolvido no sangue e aquele anestésico que permanece, aquela porção que permanece como vapor, ou seja, que não se dissolve. Quanto maior, né, ou seja, quanto maior, né, esse coeficiente de solubilidade, mais tempo leva para o nosso anestésico se dissolver. Então, consequentemente, mais tempo levará para o nosso paciente ser induzido na anestesia ou para esse paciente acordar da anestesia. E notem que agora, olha só, o nosso alotano, que era o mais potente de todos, ele tem um coeficiente de solubilidade alta, né? Ou seja, coeficiente de solubilidade sangue-gás, aquela porção dissolvida no sangue, aquela porção que permanece como vapor, tá? Então, apesar dele ser o mais potente, ele promove uma indução e uma recuperação lenta no nosso paciente, tá? Já quando a gente fala, olha só, do isoflurano, ele promove uma indução bem mais rápida, tá? Quando a gente fala em indução ou recuperação demorada, a gente desliga o aparelho de anestesia, o nosso paciente demora em torno de uns 5 minutinhos para começar a acordar. Quando a gente fala de isoflurano, aí o nosso paciente começa a acordar em torno de 2 minutos, tá? Então é isso que a gente está dizendo, que é demorada e rápida, né? E quando a gente fala de desflurano, olha só, ele tem o coeficiente de solubilidade sangue-gás mais baixinho de todos. Então quer dizer que a indução e a recuperação desse paciente utilizando este tipo de anestésico é extremamente rápida, né? Então, assim que desligarmos o aparelho de anestesia inalatória, nosso paciente já acorda rapidamente. Isso mostra o que é um coeficiente de solubilidade. Então, conforme está escrito aqui, né? Ele mostra velocidade de indução e velocidade de recuperação. Quanto menor esse coeficiente, mais rápido para induzir e recuperar. Quanto maior esse coeficiente, mais lento é para induzir o nosso paciente, ou seja, para ele entrar em plano anestésico e para ele acordar dessa anestesia. E quando a gente fala de pressão de vapor, né, no caso, é aquela pressão necessária para transformar o líquido em vapor, não é isso? Então, quanto menor essa pressão de vapor, mais rápido o meu agente anestésico vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Não é isso? Então, olha só, novamente o alotano ele tem uma pressão de vapor muito mais alto quando comparado aos outros agentes anestésicos. Então, quer dizer que ele se torna vapor mais lentamente do que comparado novamente, olha só, ao isoflurano, tá? Logicamente, o desflurano tem uma pressão muito mais baixa. Então, mostra pra gente que aquele líquido, né, que é o nosso agente anestésico inalatório, se torna vapor no nosso aparelho de anestesia inalatória de uma maneira muito mais rápida, né? Então, aqui, novamente, as características físicas, né? As características físicas dos nossos agentes anestésicos. Tudo isso influencia na anestesia? Sim, influencia, tá? Principalmente concentração alveolar mínima e aquela velocidade de indução e recuperação que a gente acabou de conversar. E o ponto de ebulição, né? Que mostra pra gente a capacidade do anestésico que ele tem de se vaporizar, né? Ou seja,
quantos graus Celsius é necessário para ocorrer a vaporização, ou seja, para ocorrer a ebulição, né? Lembra que a água precisa de uma temperatura de 100 graus Celsius para ocorrer a ebulição, não é isso? Quando a gente fala dos nossos agentes anestésicos, olha só, 50 graus Celsius para o alotano, o isoflurano também praticamente a mesma coisa. Já o desflurano, olha só, uma temperatura muito mais baixa para quê? Para esse anestésico se vaporizar, tá? Então são algumas características químicas, né? Algumas características físicas dos nossos agentes anestésicos, tá? E por último, o que nós chamamos de peso molecular. Então, quando a gente fala em peso molecular, nós estamos falando na capacidade de atravessar membranas celulares, né? Lembra que as membranas celulares são formadas pelos nossos fosfolipídios, não é isso? Aquela bicamada lipídica. E aí vocês lembram lá da fisiologia, da biofísica, que uma substância para atravessar essa bicamada lipídica, primeiro ela precisa ser lipossolúvel, né? E a nossa substância não pode ser muito grande, ou seja, ter um peso molecular muito alto, não é isso? Então, quando eu falo em peso molecular mais baixo, eu estou falando na capacidade desse agente anestésico de atravessar as nossas barreiras, né? Ou seja, atravessar a membrana plasmática lá do nosso tecido nervoso, tá? Aqui no caso, apenas o desflurano ele tem um menor peso molecular. Quando a gente fala de isoflurano, alotano, praticamente eles têm o mesmo peso molecular, então eles têm a mesma capacidade de atravessar essas membranas plasmáticas, tá? Então, neste final, nós conversamos algumas particularidades, né, dos nossos agentes anestésicos com relação às suas características químicas, né, com relação às suas características físicas também, certo? E aí, os principais agentes anestésicos utilizados na rotina veterinária, como eu falei para vocês, inicialmente foi o alotano, né? Foi o primeiro agente anestésico que nós utilizamos na rotina cirúrgica e agora está sendo utilizado principalmente o isoflurano, porque ele tem vantagens, né, sobre o alotano, a começar pela metabolização, que não é uma metabolização hepática, e sim uma metabolização pulmonar. Lógico, ele também sofre metabolização hepática, só que numa concentração muito mais baixa, né? Igual a gente conversou, igual a gente olhou naqueles slides atrás, certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje era para encerrarmos, né, as classes, né, para encerrarmos os nossos fármacos agentes inalatórios, beleza? Espero que tenham gostado e a gente se encontra na nossa sala virtual ou se nos encontramos na nossa próxima aula, beleza? Grande abraço a todos e até a nossa próxima semana.